Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que é absolutamente fascinante. Como é que o livro de regras de um país, a sua Constituição, consegue equilibrar duas forças que parecem puxar em direções completamente opostas? Por um lado, a necessidade de estabilidade e, por outro, a capacidade de mudar e de se adaptar. E esta é a grande questão, não é? Se a Constituição é, vá lá, um manual de instruções de um país, o que é que acontece quando a sociedade decide que precisa de reescrever algumas dessas instruções? Será que é possível mudar tudo? Ou será que no coração de cada nação existem regras que são e que devem ser, simplesmente, intocáveis? Bem, para explorar esta ideia, vamos usar como exemplo a Constituição Portuguesa. O processo para alterar foi desenhado de uma forma muito particular para ser de propósito difícil. Os especialistas chamam a isto rigidez qualificada. A ideia, no fundo, é essa mesma. Criar um sistema com travões, uma espécie de salvaguarda contra decisões apressadas para garantir que qualquer alteração ao ADN do país seja mesmo muito bem pensada. Então há basicamente duas maneiras de começar este processo. A revisão ordinária, que só pode acontecer a cada 5 anos, e a extraordinária, que pode ser proposta a qualquer momento. Mas esta última tem uma barreira de entrada altíssima. É preciso uma maioria esmagadora de 4/5 dos deputados só para que a proposta seja aceite para discussão. Este funciona como um travão muito poderoso, pensado para arrefecer paixões políticas do momento e obrigar a um consenso muito alargado antes mesmo de o debate começar. E mesmo depois de o processo arrancar, a coisa fica ainda mais difícil. Qualquer alteração, por mais pequena que seja, exige uma maioria qualificada de 2/3 no Parlamento. Vamos pensar nisto. Não chega à maioria simples que governa no dia-a-dia. É preciso que uma parte muito significativa da oposição esteja de acordo. Isto reforça a ideia de que as regras do jogo só se podem mudar quando há um consenso nacional que é, de facto, esmagador. E ainda há outra camada de proteção. A responsabilidade de mexer na Constituição está toda concentrada num único sítio, a Assembleia da República. E, curiosamente, a lei proíbe que estas alterações sejam levadas a referendo. Esta é uma escolha deliberada, que entrega esta tarefa tão complexa aos representantes eleitos, mantendo o debate técnico e fundamental dentro do Parlamento, longe do calor, por vezes excessivo, de uma campanha de referendo. E agora chegamos à parte, para mim, mais fascinante de todo este sistema. As regras que, pura e simplesmente, não podem ser mudadas. Não interessa a maioria, não interessa o consenso que exista, há princípios que estão completamente blindados. O nome técnico para esta proteção é limites materiais. Pensemos neles como se fossem o ADN da Constituição. São aqueles princípios que definem a identidade do nosso sistema político e jurídico. E a sua permanência é vista como essencial para que a Constituição continue a ser ela mesma, em vez de se transformar noutra coisa completamente diferente. E esta imagem das vigas mestras, olhem, é perfeita para explicar a ideia. Se a Constituição fosse um edifício, os limites materiais seriam a sua estrutura de aço, as suas vigas de suporte. Nós podemos pintar as paredes, podemos mudar as janelas, até podemos remodelar andares inteiros para nos adaptarmos aos novos tempos. Mas não podemos tocar nas vigas. Tentar removê-las seria arriscar o colapso de toda a estrutura democrática. Então, que vigas são essas? Quais são, exatamente, os princípios que são considerados tão fundamentais que estão fora do alcance de qualquer revisão? Como vamos ver, não são uma lista atirada ao acaso. Encaixam-se em categorias muito lógicas que protegem os pilares do nosso Estado do Direito. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque a palavra inquebrável pode ter dois significados. Alguns princípios são totalmente intocáveis. Por exemplo, a proteção dos direitos fundamentais. Pode-se sempre alargar essa proteção, mas nunca restringi-la. Outros princípios apenas não podem ser eliminados. Por exemplo, a separação de poderes tem de existir, mas a forma exata como os poderes se equilibram entre si pode ser ajustada. É uma distinção muito importante para se perceber este equilíbrio entre rigidez e flexibilidade. Ora bem, a primeira grande categoria de limites é aquela que protege o coração da própria democracia. Garante que as eleições continuam a ser livres e justas, que o sistema reflete a vontade popular, através da proporcionalidade, e que haverá sempre espaço para diferentes partidos e para uma oposição que possa fiscalizar quem está no poder. Depois temos o grupo de limites que se foca em proteger as pessoas contra o poder do Estado. O núcleo de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão ou a segurança pessoal, é intocável. O mesmo se aplica aos direitos dos trabalhadores e à garantia de que o Estado se mantém neutro em matéria religiosa. No fundo, são as regras que garantem que o Estado serve o cidadão e não o contrário.
E, por fim, chegamos aos limites que protegem a arquitetura do Estado, a sua estrutura. O equilíbrio entre os poderes legislativo, executivo e judicial não pode ser eliminado. A independência dos juízes é sagrada, assim como a existência de um sistema que verifica se as leis cumprem a Constituição. E, claro, a autonomia das regiões é garantida como parte estruturante do Estado português. Então, chegamos ao ponto crucial. Por que ter este núcleo inquebrável? Qual é a filosofia por trás de existirem regras permanentes? Não será isto uma forma de prender o futuro às decisões que foram tomadas no passado? A resposta está, de certa forma, nesta citação da doutrina jurídica. Estes limites são, no fundo, uma lição de humildade, uma forma de prudência. Funcionam como um travão de emergência, protegendo o sistema de maiorias que, talvez movidas por uma crise ou uma paixão política temporária, possam querer desmantelar os próprios alicerces da democracia para atingir um objetivo de curto prazo. O objetivo, portanto, não é fossilizar a lei. É um pouco como esta árvore. As estações mudam, as folhas caem e voltam a crescer, mas o tronco e as raízes profundas, esses permanecem. Da mesma forma, a sociedade evolui, mas os princípios fundadores, a identidade central do Estado de Direito, devem manter-se firmes, contínuos e reconhecíveis ao longo do tempo. E para terminar, fica esta reflexão. Todo este sistema de rigidez e de limites procura um equilíbrio muito delicado. Mas onde é que está o ponto certo? Como é que uma nação consegue honrar os seus princípios mais fundamentais e, ao mesmo tempo, adaptar-se aos desafios de um mundo que não para de mudar? É uma questão que, no fundo, está sempre presente no coração de qualquer democracia.